Boa noite. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal, à minha casa. Eu sou a Crísio, psicanalista, terapeuta, e aqui no meu canal eu ensino pessoas como superar, como sair do vazio emocional e viver uma vida plena e feliz. E esse é o programa Liberdade para Dentro da Cabeça, na série Vazio Emocional. Bom, nas últimas 4 semanas eu tenho falado muito sobre como sair da ansiedade, como sair da depressão, como sair do vazio, como sair da apatia. Situações da nossa vida atual que nos deixam em prejuízo, que nos deixam doentes, né? Que nos afastam das pessoas, que a gente vive em médico, gastando com remédio, perdendo oportunidades. Eu tenho falado muito sobre isso. A solidão, né? O afastamento, o distanciamento. E eu tenho dito sobre um caminho para curar isso, de uma forma rápida e segura. E eu falei da viagem para você. Eu convidei você, durante esses quatro semanas, a participar de uma imersão presencial comigo em Brasília DF. E ela aconteceu nesse final de semana e eu quero trazer um resultado. Nas próximas semanas, toda terça-feira, eu vou trazer um resultado diferente para você. Vou trazer dos alunos, uma das pessoas que estiveram comigo nesse final de semana e que abriram o coração e que se propuseram a viver a grande mudança na vida dela. Gente, quando a gente fala de mudança, não é coisa fácil, não é coisa boba, porque toda a nossa vida está organizada dentro da situação atual, da dor atual, do medo atual, da desorganização, está organizada dentro disso. E quando a gente fala em mudança, é reorganizar tudo isso. Isso gera muito medo. Imagina a pessoa que está com medo de perder a família, a esposa e os filhos, mas não quer deixar a amante, né? Como é que ele vai mudar? Essa pessoa quer só organizar a vida da família e a esposa para continuar do jeito antigo. Não vai dar certo. Como que é parar de gastar sem organizar internamente o que falta, o grande buraco interno, o grande vazio interno? Não tem jeito, né? Então, é preciso muita coragem, é preciso muita permissão para se sujeitar à transformação que é proposto. E isso aconteceu nesse final de semana com algumas pessoas. Eu disse que seria uma imersão com pouquíssimas pessoas, porque eu estou junto, eu estou presente, eu abraço, eu falo, eu ouço. Não é coisa de multidão, não, que a multidão não transforma. A multidão leva uma informação e essa informação em um dia já sumiu, né? Meus alunos, há 20 anos, lembram de cada pedacinho da viagem que eles fizeram e sabem que até hoje as transformações acontecem, né? Então é muito profundo, quero dar uma boa noite a vocês. Eu vou trazer um convidado muito especial aqui, que esteve na viagem desse final de semana, participou conosco e teve grandes resultados, como todos tiveram. E ele se predispôs a falar um pouquinho. Sexta, sábado e domingo. Sexta-noite, sábado e domingo. Hoje é terça. Ele teve 2 dias fora do treinamento, né? Vamos ver o que aconteceu com ele depois de ter passado 35 horas numa imersão profunda, reconhecendo as dores, os medos, as inseguranças, né? As vergonhas, reconhecendo a vida dele e a vida dos outros. Vamos ver o que já mudou? Então, deixa eu chamar aqui Fernando Caiado. Grande Fernando Caiado, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Fernando, espera Cris, um boa pouquinho. noite. Pessoal do TikTok, quero convidar vocês para assistir essa fala, esse depoimento, testemunho do Fernando Caiado. Entra no meu canal do YouTube, @Acrísio de Medeiros. Mas corre lá no YouTube, assiste, vale muito a pena, tá bom? Tchau, tchau, um grande abraço. Agora estamos
nós aqui pelo Instagram, pelo Face e pelo YouTube. Boa noite, Fernando Caiado. Boa noite, Acrísio. Boa noite a todos que estão com a gente. Você tá bom? Tô ótimo, tô bom não. Tô ótimo, acho que como nunca estive. Você tá falando da onde, Fernando? Eu tô falando de Brasília, minha de residência. Brasília, Distrito Federal, legal. Distrito Federal. Fernando, qual é a sua idade? Eu tenho 44 anos. 44 com a cara de 30. Que bom, né? Nada que filtros da internet não ajudem. Não, brincadeira, obrigado. É casado, tem filhos? Conta para nós. Casado há 14 anos, tenho 2 filhos, o Lucas, de 6 anos, a Lara, de 3 anos, e há 14 anos com a minha esposa querida e amada, Tatiane. Olha só, 14 anos, com 2 filhotes. Que lindo. Bacana. E o que você faz da vida profissional? Eu sou analista de sistema de formação e trabalho na área comercial, atendendo o setor público, há 25 anos. Olha só. Tá quase para aposentar, hein? Rapaz. Mas só que tem que aposentar por idade, vai ter que trabalhar o dobro. Talvez aqui com mais uns 50 a gente fala nisso. Fernando, o que levou você a fazer a viagem? Maravilha. Eu faço terapia, perfeito? E no processo da terapia, eu pude perceber que alguns pontos do meu desenvolvimento ali, principalmente emocional, eles precisavam ter alguns ajustes e ampliar um pouco o que estava sendo desenvolvido na terapia, né? Não que a terapia não estivesse rendendo ou tendo os resultados, mas como eu costumo brincar, eu senti que eu estava tendo alguns desafios e dando alguns defeitos, como eu gosto de falar de mim mesmo, e eu senti a necessidade que algo precisava ser feito, de repente, para ter um impacto maior, ou acelerada, ou principalmente destravar algumas coisas, né? Que eu percebia, mas não conseguia identificar, ou localizar, ou poder dar um foco de atuação mais específico. Eu só sofria os efeitos e estava tentando ali solucionar. Então, eu senti uma necessidade grande de atuar, né? Uhum. Tá, bom, eu não quero que as pessoas entendam que terapia não tem valor, porque eu sou terapeuta. Mas qual o grande benefício de uma imersão de 35 horas com relação a uma terapia que você sentiu? O que eu noto, né? No processo terapêutico, e coisa que eu já faço há mais de 2 anos e pretendo continuar seguindo, ele tem, eu acho que uma diferença muito grande, que a primeira delas é em relação à dinâmica. Então, assim, na terapia, geralmente, eu trago algum assunto, ou algum tema, ou algum acontecimento, alguma coisa, imagino que tenha que ser ali aprofundado, e tenha que ser feito ali um trabalho em cima de algum tema. No processo da imersão, ele é legal porque ele vai puxar para uma série de outras dinâmicas, prismas verticais, ou como é que a gente define isso, que não é necessariamente uma coisa que eu conduzo. Por quê? Porque geralmente quando é uma coisa que você traz ali para o processo terapêutico ali na sua sessão de terapia, é uma coisa que você traz, então meio que você coloca. E não que isso seja ruim, muito pelo contrário, isso é muito bom. Mas você muitas vezes pode correr o risco de ficar num tema só, ou num debate só, ou rodeando alguma coisa. E num processo desse com a imersão, ele é muito mais amplo e profundo do que talvez se eu tivesse trazendo. Então, não acho que uma coisa substitui a outra, mas elas são muito bem complementares. Pelo menos o depoimento próprio, tá? Aqui eu não estou querendo convencer ninguém, é um depoimento 100% da minha vivência. Uhum. Eu percebo assim, Caiado, que muitas vezes a imersão vai trazer para você percepções
que na sessão de terapia você demoraria muito tempo para ter. Mas essas percepções precisam ser trabalhadas, aprofundadas. E é quando você leva esse conteúdo, esses elementos para a sessão de terapia. Entende? Exato. Então, esse eu vejo o grande complemento, né? Bom, se eu tivesse medo, eu não teria indicado a viagem para você, porque quem te atende nas sessões sou eu, não é? Exatamente. Eu ia perder Exatamente. o meu amigo Fernando se eu mandasse para a viagem. Mas não tenho medo de Exatamente. perder, porque a viagem abre portas que as sessões vão curar, vão trabalhar. Né? E outras que também na viagem são resolvidas. Muito bem. Você já tinha participado de treinamentos, né? Já, eu participei da origem, né? Você participou da origem. Da Uhum. origem, verdade. Uhum. É virtual. Mas isso, mas nesse formato e como foi feito a viagem, nunca. Uhum. É, O que você achou da viagem? eu sei que eu vou parecer redundante, mas é uma transformação completa sobre aspectos que eu nem imaginei que existiam. Por mais que, de novo, né, toda a minha vivência e experiência, eu não imaginei que tivessem aspectos e dimensões, e não sei nem como a gente define isso, mas o que eu posso dizer é que eu me sinto numa transformação completa e plena e de uma amplitude que é difícil de descrever, até porque são 2 dias, eu sinto que tem muita coisa nova em mim, então isso eu tenho feito uma descoberta a cada minuto, a cada interação que eu tenho feito, mas que é difícil de mensurar porque é uma amplitude que eu nunca vi nada parecido na vida. Eu não tive nada próximo que tenha gerado algum tipo de impacto em mim, nem perto disso. Então é um pouco difícil de materializar com palavras. O que eu consigo traduzir é uma transformação completa, ampla, numa dimensão e numa força que eu nunca vi nada igual. Você pode dar um exemplo de transformação? Posso. Você disse, tem muita coisa nova em mim. Diz uma coisa. A definição e amplitude da definição do amor, mas quando eu falo definição, não é falar que o amor é um... Não. Eu estou falando de você sentir amor em toda e qualquer relação e de você principalmente perceber o amor de toda e qualquer relação do que você tem. Então, trazendo um pouco da minha experiência, entender o amor que eu tenho pelos meus filhos e que eles têm por mim, já nesses 2 dias, é uma coisa maravilhosa, como se eu estivesse descobrindo pela primeira vez. E eu me sentia, antes da viagem, achava, né, dentro do que eu conhecia, dentro do que eu tinha experimentado na vida, que o que eu tinha pela minha esposa e pelo meu filho é um amor. Mas agora, nessa volta desses 2 dias, o que eu estou sentindo em termos de conexão, de reconhecimento e de uma série de conexões, que esse amor é muito mais amplo e completo e forte do que eu podia perceber antes. Então, essa mudança de percepção, quer dizer, na hora que você tem o conhecimento ali, ou você passa a ampliar essa percepção, as transformações elas são modificadas numa intensidade, numa profundidade muito grande. Então é assim, é como se aos 44 anos eu tivesse redescobrindo o amor numa plenitude maravilhosa que eu nunca vi. E Uhum. isso com tudo, né? Com tudo. Dá um exemplo concreto sobre essa visão de amor pelos seus filhos que você mudou. É, vou, por exemplo, é você perceber que atitudes deles, e aí como eu falei, né, o Lucas tem 6 anos, a Lara tem 3, então assim, nos gestos e nas capacidades que eles têm ali, e a gente tá falando de criança que está em desenvolvimento, né, então não espere que você vai ter ali uma demonstração madura ou estruturada, mas num oi, numa risada, aquilo tem um impacto
conflito interno que é uma coisa difícil de explicar. Eu vou ser muito repetitivo em amor, mas assim, se tivesse uma palavra mais ampla e mais forte ou mais pura, eu estaria utilizando, né? E coisas pequenas que de repente eles sempre fizeram, como eu falei, o que mudou de sexta para segunda? O comportamento deles não mudou com essa força, com essa amplitude, mas a minha percepção disso mudou. E aí começa um ciclo de amor aqui, um ciclo virtuoso crescente, não vicioso, mas virtuoso crescente, que na hora que você começa a sentir e receber esse amor, você começa também a querer ser recíproco a isso. Então você começa a querer ser mais amoroso, a querer participar mais, a querer devolver isso de uma forma muito legítima, que muitas vezes, pela falta de percepção, ou pela essa falta de intensidade que agora eu recebo, eu talvez não pudesse estar me entregando na totalidade. Mas não porque fosse uma coisa consciente, mas é porque despertou em mim uma amplitude e uma intensidade muito mais forte. Então, de querer ter mais contato, de querer ter mais atento, de querer ver como eu estou tendo uma oportunidade maravilhosa da vida, de ter a família que eu tenho e de tentar reproduzir, de retribuir isso e de passar tudo isso que eu sinto. Então, assim, o que eles mudaram comigo? Nada. Mas para mim eles estão mudando muito e está me fazendo querer entregar mais e ser mais para eles também. Que coisa fabulosa, né? Às vezes a gente procura uma forma de amar nossos filhos, a gente acredita, como você disse, acredita que a gente ama, mas parece que existe uma mudança assim nesse amor, né? O que pode ter acontecido lá dentro que fez você virar o olhar para um amor novo aos seus filhos, né? Não que você não amasse, não que você fosse um cafajeste, mas o que pode ter acontecido? É como se o canal do amor ficasse limpo, né? Interessante. É difícil de definir porque é uma coisa que é uma sensação que eu nunca tive na vida. Então, é muito difícil tentar explicar ou traduzir aqui em palavras, né? Então, eu tento descrever um pouco do antes e depois. A sensação que eu tenho é como se eu tivesse só, ou conhecesse só um pedaço ou um tipo de amor, e não ele na plenitude, e não como ele pode ser maior, mais completo e com maior conexão, né? Então, de Uhum. novo, não é que eu não achava que sentia ou eu não tivesse isso, mas por eu não ter experimentado e acho que me transformado, então isso potencializou de uma maneira muito forte. Legal. Me fala, você com você mesmo. Existem muitas áreas, né, entre nós, né? O Uhum. meu cuidado intelectual, emocional, físico, alimentar, de descanso, tem tantas coisas, mas esse auto-amor, como é que isso mexeu com você? A viagem. E continua mexendo, né? Então, É. assim, o que eu posso trazer aqui dessa percepção aqui desses 2 dias, né? Um lado mais amoroso comigo sobre todos os aspectos. Então, o amoroso do aspecto físico, de um cuidado melhor com a alimentação, de ajustes que eu podia fazer, mas eu quero destacar isso porque não é uma coisa que vem de uma recomendação médica, ou de uma imposição, ou de algum problema crônico de saúde, que graças a Deus eu não tenho, mas eu ser mais amoroso comigo, é eu ser mais grato comigo, é eu ser de novo, né, como a definição e a força e amplitude de amor mudou, isso tá vindo, esse amor também comigo, então não é só para fora, mas é comigo também. Então, eu falo um pouco desse cuidado que eu passei a ter aqui com a alimentação, com o descanso, com coisas do dia a dia. Então, posso falar, por exemplo, de autocobrança ou de talvez achar que ficar me penalizando, eu podia ter feito aquilo outro, uma preocupação constante, não. Então, a relação comigo ela está mais amorosa. E sobre todos os tipos de relação que eu tenho. Então, seja de uma cobrança interna ou algo que eu podia ter feito isso e tal, então não tem aquela força daquele arrependimento, alguma autocobrança ou de uma autopenitência, né? Ai, caramba, por que eu não vi? Não, 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 não. Então, eu tô mais amoroso comigo. E isso tá me fazendo um bem
que eu nunca tive na vida, essa sensação e esse bem-estar. E eu posso traduzir, como eu falei, na alimentação, mas também nas relações que eu tenho de trabalho, de obrigação, desse tipo de coisa. Então, muito mais leve, muito mais de bem com a vida, vamos chamar assim. E com o trabalho, o que essa visão amorosa sobre você e sobre o mundo interfere? Será que você já percebeu isso? Eu percebi que mudou tudo. Então, por exemplo, né? Às vezes aquela angústia da famosa segunda-feira, né? As pessoas às vezes têm aquela angústia, ai meu Deus do céu, segunda-feira. E aí traduzindo um pouquinho como é que foi a minha primeira segunda-feira após viagem, Boa. né? Então aquela angústia de, ai gente, está começando a semana, ela não apareceu. Ela apareceu como um conceito de uma oportunidade de como que eu posso agora entregar amor no meu dia a dia, nas relações, porque o trabalho é uma relação. Então, assim, como que eu posso entregar esse amor que está transbordando em mim na relação do trabalho? Então, aquela angústia, né, aquele desespero que as pessoas têm, principalmente quando eu terminava de ouvir a música do Fantástico, né, o Boa Noite ali, e tal, É, do domingo à noite, e aí já dava aquela azia na segunda-feira, e acordar cedo cansado. Então, olha que coisa curiosa, segunda-feira não teve cansaço, não tem aquele peso, não tem aquela angústia de estar numa segunda-feira começando. Parecia uma analogia aqui pequena, mas sabe aquela sexta-feira prestes a você sair de férias e fazer uma viagem gostosa? Eu estava com essa sensação em plena segunda-feira começando. E se você parar para pensar, algum evento especial, alguma boa notícia que eu estava esperando, muito pelo contrário. Eu acho que eu tive uma segunda-feira como qualquer outra segunda-feira, num aspecto técnico, inclusive bem dura com notícias difíceis, mas o que mudou foi a meu. Então, as notícias ruins ou duras ou difíceis, elas não me abalaram, elas não mexeram comigo, elas não me tiraram esse estado aqui de conexão, de amplitude ou de amor. Então, as cobranças, as obrigações, alguma coisa que eventualmente estava atrasado, que tem que ser dada atenção, alguma coisa assim, não me tirou esse estado de plenitude. Muito pelo contrário, eu também conseguia ver nas notícias não tão boas ou nas cobranças ali, também uma relação de amor com isso. E principalmente uma oportunidade de como que eu podia entregar amor nisso que estava acontecendo. Então, você muda de um mundo de obrigação e passa a ver essa relação como um mundo de oportunidade de você contribuir com mais amor nas relações. Eu estou falando muito amor, que é o que está transbordando em Mexeu mim com você. desde da viagem, né? Foi. Entendi. Poxa, que coisa grande isso. O que você olhar para a viagem, qual foi o ponto determinante de virada para você? Em você. Qual foi a dor que você conseguiu se libertar? Porque quando a gente vai para o médico com uma dor, uma ferida, ele vai curar aquilo, né? A Crísio, é muito. Vamos lá, né? Eu não fui exatamente com um ponto específico. Tá. Então, tentando trazer aqui uma analogia do médico, é como se fosse o Uhum. seguinte, né? Eu estava numa UTI, talvez a minha vida inteira deitado numa cama achando que estava bem. Por quê? Porque eu não conhecia o que era estar bem. Então, durante a viagem, né, a imersão ali da viagem, eu já comecei a sentir uma diferença de coisas que eu não imaginava que podiam estar dentro de mim ou que existiam, mas que já começaram a ser transformadas e estava me trazendo ali uma satisfação, uma plenitude que eu nunca tinha sentido na vida. Então, de novo, é como se eu tivesse numa cama na UTI há 44 anos e achava que aquilo era o que estava bom. Que era a E de vida normal. repente sai dos aparelhos, levanta e eu saio do hospital conhecendo um mundo que talvez eu só visse pela janela ali da UTI. Então, ela começou a acontecer dentro da viagem, né? Dentro ali da imersão. E tudo começou a ficar muito mais amplo, muito mais impactante, muito mais transformador, né? Eu sinceramente, eu sou uma pessoa antes da viagem e uma pessoa completamente nova pós-viagem. Poxa. O que mudou? Bom, se você puder olhar, o que mudou no mundo
A gente busca mudanças nos outros, todo mundo fala, pô, se o meu marido mudasse, se a minha mulher mudasse, meus filhos mudassem, se o emprego mudasse, se o governo mudasse, né? Se a temperatura mudasse, o que mudou? O que mudou? Eu mudei. E aí, quando você muda, todas as conexões ou relacionamentos ou visão que você tem, tudo passa a estar diferente. Então, é como se eu tivesse colocado um óculos para a vida. As relações ou o que eu via, eu sentia, seja do mundo, do trabalho, das relações com amigo ou com a minha família e tal, ela tivesse agora com óculos, eu consigo enxergar toda a beleza dela, todo o lado positivo dela, todo o otimismo, eu vou ficar repetindo muito amor, porque é uma Uhum, sensação muito gostosa que eu tô tendo aqui desde de que, começou ali todo o processo, né, eu já estava sentindo isso transformando lá. Então esse renascimento, ele ele faz com que todas as relações e todo o meu mundo exterior, ele passa a ser diferente, com uma vida muito mais bonita, que eu me arrependo muito de ter feito antes, porque eu imagino como estaria se eu tivesse curtindo essa vida maravilhosa nesses 2 dias. Então, eu sei que tudo acontece na sua hora, todo mundo, eh, tem o momento e o tempo certo, mas eu não consigo não pensar em assim: "Gente, por que que eu não curti essa vida maravilhosa com os olhos que eu tô tendo, com a percepção que eu tô tendo, antes?". Mas tudo tem seu tempo, então antes tarde do que nunca. Tá muito gostoso essa vida nova, vamos chamar assim. legal. E você indicaria a viagem para alguém? Para todas as pessoas que eu amo e para todas as pessoas que eu não conheço e amo mesmo assim, tem que ter essa oportunidade de mudar a vida. Eu tenho, eh, assim, né, eu saí já falando para minha esposa, para os meus amigos, para aquelas pessoas que eu tenho contato, assim: "Olha", e a analogia que eu tenho usado é a seguinte: se eu tivesse o gênio da lâmpada, eu tivesse achado e eu pudesse compartilhar um desejo para as pessoas que eu amo, que eu conheço, eu não desejaria, riqueza nem nada disso, eu desejo assim: "Cara, faça a viagem". Porque, por mais que eu tente endereçar alguma coisa maravilhosa para elas, e eu quero, né, principalmente agora onde eu estou transbordando amor, eu estou ressignificando todas essas relações que eu tenho, que eu não com muito mais intensidade, com muito mais, uma visão da vida maravilhosa, eu ainda assim não consigo definir uma coisa. Então quando eu brinco assim: "Se eu tivesse o gênio da lâmpada e eu pudesse desejar uma coisa, eu desejaria assim: faça a viagem". Porque nada do que eu consiga nomear ou descrever ou batizar vai ser tão impactante ou tão revelador do que você fazer. Então, assim, se vocês tiverem um pouco da transformação que eu tive, já vai ser a coisa mais maravilhosa da vida, porque ela transforma a vida e todas as suas conexões e relações. Legal. Por que a viagem? Por que a viagem? Porque, primeiro que ela é muito reveladora, e eu não conheço nada que possa chegar perto ou sequer ter algo, similar, ou que você tenha uma outra forma de chegar perto ali aos ganhos e ressignificar e tudo que ela gerou de transformação em mim. É algo muito impactante, muito único, muito exclusivo e, como eu falei, as coisas são complementares, mas eu acho que com a força e a intensidade que a viagem trouxe e me impactou, eu não conheço nada próximo nem parecido. Então o que eu digo é, sim, é a viagem. Por isso que quando eu falo: "Se eu tivesse um desejo para entregar para a pessoa que eu mais amo, não seria nada que não fosse a viagem", porque a viagem ela vai trazer coisas que eu não sei dizer e talvez nem a pessoa esteja buscando, que foi comigo. Eu descobri coisas que eu nem imaginava que existia, ou que eu pudesse estar buscando, ou que pudesse me transformar. Então, é um renascimento, mas é também descobertas de um mundo novo. Que bacana, cara. Poder pessoal e a viagem. É possível? Poder
pessoal e a viagem. Despertar o seu poder pessoal e a viagem, isso é possível? Eu acho que um pouquinho do que eu estou tentando traduzir, sem dúvida nenhuma, porque é curioso a crise, porque assim, e eu trazendo um depoimento único aqui, de novo, não estou querendo aqui convencer ninguém, nem dizer o que eu estou certo, eu estou tentando traduzir em palavra aqui algo que foi muito transformador para mim, né? Quando eu falo que eu tinha uma noção, uma percepção de que eu me julgava uma pessoa amorosa, ou me julgava uma pessoa que, ainda que fizesse terapia, tendo a consciência de que eu precisava corrigir alguns aspectos, mas que eu estava no caminho certo, eu estava desenvolvendo. E o poder transformacional, o poder de transformação que a viagem trouxe, ela me despertou como se fosse um potencial aonde tudo é possível. Então, assim, não tem mais barreira, não tem mais o que eu não possa conseguir, o que eu não possa buscar, o que eu não possa atingir, e isso sem ser uma coisa desenfreada. Então, ao mesmo tempo que eu tenho completa plenitude agora da capacidade do que eu sei que eu posso buscar aquilo que eu desejar, isso vem conectado com muito amor também no processo ou na jornada. Então não é só se eu não, sabe aquela condição assim, se eu não conseguir isso é porque eu não tive, eu não sou feliz isso aqui. Não, 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 não. Eu sei que eu posso conseguir, eu sei que eu sou capaz de conseguir, mas eu sei também que essa jornada para isso, ela vai vir muito enriquecedora e me dando oportunidade de ter essas conexões amorosas com toda a experiência. Não só com o que eu vou ter com os outros, mas com o que eu tenho comigo mesmo. Então, abrir um mundo de possibilidades onde tudo agora é possível sim. E de uma forma que, de novo, não é que ela seja técnica ou não é que ela seja numa crença aqui de algo. Não, 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 não. É uma certeza e uma convicção que está muito presente dentro de mim. Liberou um poder infinito, se é que eu posso assim dizer. Uhum. Parabéns. Eu quero agradecer você pela confiança, pela entrega, pela permissão que você se deu para viver cada experiência proposta lá. E as experiências não foram tão suaves, tão gentis muitas vezes, foram desafios, né, muito profundos que mexem com medos, inseguranças, né, da gente. Então, quero parabenizar você pelos seus próprios resultados, e que você merece. Tem que manter esses resultados, né? Manter a pedra lavada. Sem dúvida nenhuma. É algo que o que foi me dado é tão precioso que eu não quero correr o risco de diminuir. Eu não vou nem dizer perder, que eu tenho certeza que a transformação foi definitiva, mas eu não quero enfraquecer esse estado de plenitude ou esse estado aqui que eu, como eu tenho dito, né, e vou repetir aqui o tempo todo de amor pleno que tem transbordado. Então, é aquela história, me deram um diamante tão bonito, tão lindo e maravilhoso, que eu não quero sujar, eu não quero arranhar, eu não quero quebrar, eu estou mais motivado do que nunca em cuidar, porque eu estou descobrindo um mundo novo e maravilhoso e eu quero manter isso. Então, Legal. que começa, como eu falei, né, de um pouco do cuidado aqui pessoal e amoroso comigo, mas que eu sei que também depende de mim manter esse estado maravilhoso que eu estou agora. Isso. Às vezes vai sujar, né? Mas a gente precisa lavar, É né? verdade, é verdade. Porque o mundo faz isso, nós não somos perfeitos, a gente vai cair, a gente vai errar, mas o legal é poder se levantar, pedir perdão, desculpa, sinto muito, eu errei, fazer diferente. Isso são barros, sujeiras que caem na nossa pedra, no nosso diamante. Mas quando a gente tem atitude transformadora de se olhar, aceitar, reconhecer erros e se transformar, a gente está lavando, né? O negócio é que antes só sujava e a gente continuava, né? Arrumava uma fuga, um caminho que não era o bom, né?
Então, E, parabéns, Fernando. e, Parabéns por e tudo. brincando, né, Cris? É como se assim, o diamante está aqui, aí a gente limpa esse lado, mas ele Tem outro. é Vários. 360, então às vezes a gente Isso, está preocupado aqui, né? E a viagem deu esse, tá aqui, ó, isso. completo, pronto, tá aqui. Muito legal. Muito legal. Bom, gostaria que você desse suas últimas palavras. Eu quero agradecer demais sua disponibilidade e avisar os nossos colegas, todos os colegas que estiveram lá, ó, Malu, Bruno, Marcela, quem mais? Ribamar, quem mais está por aqui? O Pablo, né? Francinaldo, quem mais está por aqui? A turma toda está por aqui. Venina, Maiara, né? Então, se agradecer a essa turma que está aqui, aos todos os que estão assistindo. Aí a palavra aberta. Gente, eu, de novo, aproveitar esse estado aqui de reconexão e de tanto amor que eu tenho batido aqui na tecla, e é verdade, acreditem, é de coração. Eu não conheço nada mais maravilhoso que você possa fazer por você que não seja participar da viagem. Não conheço, por isso que eu tenho aqui desejado para todas aquelas pessoas mais próximas que façam. Você vê que coisa, né? A Lara, que tem 3 anos, eu já tô assim, gente, será que ela tem que fazer? Será que a Cris vai estar vivo, né? Gente, tem que dar um jeito aqui, como é que a gente faz? Mas o que eu diria é o seguinte, eu não conheço nada mais maravilhoso que você possa fazer por você que não seja participar da viagem. Então, a gente faz muita coisa para os outros, a gente se dedica muito para os outros e às vezes a gente esquece da gente. E se você tiver que fazer uma coisa para você, e a coisa mais maravilhosa que eu conheço hoje é faça a viagem. Faça a viagem por você, faça a viagem por quem você ama, mas faça a viagem. Isso vai ser a melhor experiência e a mais transformadora que eu conheço que você possa fazer por você. E eu desejo para todos aqueles que eu amo, que eu conheço, para aqueles que eu também não conheço, mas que eu também amo e reconheço aqui e falo, faça por tudo, mas não deixe de fazer a viagem. E para os meus colegas viajantes, nós amamos vocês. É isso aí. Gratidão, Fernando. Fica com Gratidão. Deus. Vocês Desejo que também. mantenha a pedra limpa. E de vez em quando, passa a noite com pessoa que faz bem. Tá Sem bom? dúvida. Maravilha. Gratidão, Fernando. Tchau, pessoal. Obrigado. Isso. Quero agradecer a todos vocês que passaram por aqui, meus alunos da viagem, meus alunos da terapia da origem. Saber que a vida, ela não é só algo que a gente vai levando, né? Como a música sempre diz, é algo que a gente tem que cuidar, porque as dores, o vazio aparecem na nossa vida e a gente, para se proteger, toma um caminho que não é o nosso. E aí a gente se torna a pessoa medrosa, ansiosa, deprimida, ríspida, bruta. Né? Nós podemos ser melhores para nós, em primeiro lugar. E quando a gente é melhor para nós, em primeiro lugar, a gente vai ser feliz e o nosso ambiente fica feliz e cresce. Né? Quero agradecer a todos vocês. E na terça-feira que vem, vou convidar um dos meus alunos da viagem, que estiveram nessa imersão, para falar aqui também, para trazer um pouco dessa novidade, dessa transformação na vida de vocês. E na quinta-feira, agora, depois de amanhã, às 18h59, nós vamos fazer uma live maravilhosa aqui e convido todos vocês. Gratidão por terem participado. E coloca lá no nosso grupo o que é que vocês acharam das mudanças. Vamos compartilhar um pouquinho sobre isso. Dá licença, que eu vou desligando. Tchau, tchau, pessoal.